Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System. Este que é um podcast que foi criado aqui para a gente falar sobre varejo, sobre inovação, sobre gestão. A gente comenta aqui sobre tecnologia, fala sobre cultura, enfim, sempre um bom bate-papo aqui para poder contribuir com o nosso dia a dia. Eu sou o Alex Max e a cada episódio a gente traz aqui um convidado ou uma convidada especial para poder também compartilhar das suas experiências, traz também cases, contribuições, aí, insights para que a gente possa agregar para o nosso negócio. Vale também reforçar que este podcast tem uma iniciativa da Data System, que é um software de gestão específico para o varejo de calçados e roupas. Hoje a gente atende desde monomarca a franquia e hoje contamos aí com mais de 5 mil clientes por todo o Brasil, onde a gente leva inovação na gestão de compra, gestão de produtos, inovação no PDV, trazendo ali todo o controle e segurança financeira e, claro, promovendo aí uma experiência, uma dinâmica bem bacana na jornada de compra do consumidor da loja, trazendo aí inovação como autoatendimento, como mobilidade, indicadores para tomadas de decisão. Então já fica o convite aqui para você que está nos acompanhando, segue lá as nossas redes sociais, Data System Oficial, né? A produção sempre fala para mim, não esquece de falar aqui, né? Para também compartilhar o conteúdo, para também se inscrever no YouTube, no nosso canal Data System, para que você também seja notificado sempre que tiver um conteúdo, um episódio novo. Combinado? Muito bem, então para a gente dar início aqui a esse nosso bate-papo, hoje a gente tem uma convidada especial, né? Ela que é diretora de franquias da Tip Top. Eu convido aqui para iniciar esse nosso bate-papo e também já agradeço demais a presença da Daniela Venâncio. Seja muito bem-vinda à Conexão Data System, Dani. Oi, Alex, prazer é meu, muito feliz com o convite, sempre é muito bacana poder compartilhar, trocar ideias sobre varejo, que eu falo que quando a gente entra no varejo o bichinho picou, né? A gente se apaixona e é um prazer falar de varejo com você e estar aqui nessa manhã com vocês. Muito obrigado. Mais uma vez aí eu fico o nosso agradecimento e claro, para a gente começar esse nosso bate-papo, é sempre bacana a gente entender essa construção, né, da profissional Dani, né, ao longo desses anos de experiência no varejo, passando aí por algumas empresas. Então, Dani, conta pra gente aqui, para quem está nos acompanhando, como começou, né, onde foi que picou esse bichinho, e aí esses desafios que vieram ao longo dessa sua jornada aí profissional, até chegar hoje na Tip Top. Vamos lá, na realidade eu comecei muito cedo, quando eu tinha 12 anos, eu falei pra minha mãe que eu queria trabalhar, minha mãe achou que eu tava louca, né? Eu lembro que naquela época ainda existiam locadoras, né? Acho que os mais jovens nem vão saber exatamente o que é. E eu, com 12 anos, comecei a trabalhar numa locadora que ficava no bairro. Então, eu estudava no período da manhã e à tarde eu trabalhava nessa locadora. E eu trabalhei lá por 3 anos. E daí eu atendi, né, uma pessoa na locadora que me convidou para trabalhar no shopping. E no Shopping Iguatemi, na época, numa loja de calçados chamada Rosa Amarela, que não existe mais. Trabalhei 1 ano e daí fui convidada para trabalhar na M-Officer de vendedora. E na M-Officer eu comecei minha trajetória como vendedora. Então eu fui vendedora, depois eu fui subgerente, depois eu fui gerente. E lá a gente tinha uma cobrança muito grande por metas. Daí quando você começava a atingir metas, você ia para uma loja mais importante da rede. E eu lembro que passei por vários shoppings de São Paulo e foi muito bacana, porque eu conheci consumidores completamente diferentes, né? Porque acho que São Paulo, o Brasil inteiro tem essa característica de cada shopping atender um público específico. E depois eu fui supervisora, daí eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, rodar esse Brasilzão aí, né? De Grande, né? norte a sul, enorme, e conhecer realmente os diferentes varejos que a gente tem dentro do Brasil. Isso enriqueceu muito e hoje contribui muito, inclusive, para a minha jornada. E depois fui gerente comercial. E na M-Officer eu cuidava somente de lojas próprias, né? Então, eu falo, quando você cuida de loja própria, você tem muita autonomia, porque se alguma coisa tá errado, você vira muito rápido o navio, né? Para um lado ou para o outro, e você consegue agir, mudar o resultado de vendas de um dia para o outro. E depois eu tive a oportunidade, eu fui convidada para ir para o Grupo Paquetá, que eles tinham acabado de comprar o Grupo Capodarte, né, de calçados, e daí tinha Dumont e Capodarte, era uma empresa que ficava no sul, em Sapiranga, e eu
recebi o convite, comecei a trabalhar, eu ficava numa unidade aqui de São Paulo, e daí foi minha primeira oportunidade de começar a trabalhar com franquias, que eu nunca tinha trabalhado nesse que todo mundo pintava um bicho de 7 cabeças. E eu comecei a trabalhar e para mim foi um grande desafio começar a lidar com franqueados, porque você está lidando com empresários, né? Com o sonho das Sonhos, né? pessoas, né? Porque uma pessoa quando abre uma franquia, normalmente é o sonho de uma vida, que a pessoa às vezes construiu uma carreira profissional e resolveu pegar todo o dinheiro que ela tinha e investir numa franquia. Então eu falo que é uma responsabilidade muito grande realmente trabalhar com franquias. E daí eu fiquei lá durante 2 anos e meio. Foi uma mudança radical, sair de moda, vestuário, que era M-Officer, com loja próprias e seguir para o ramo de franquias e calçados. E daí eu falo que eu conheci um lado da mulher, né, que talvez eu já tinha, mas que a mulher é enlouquecida realmente por calçado, aquela coisa da mulher ir comprar 3, 4, 5 pares de calçados que a gente não consegue nem entender. E foi um mercado muito diferente para mim, né? E eu aprendi muito, e daí acho que isso me preparou para a jornada que eu acabei tendo na Tip Top. A Tip Top é uma empresa que era uma indústria, né? Que é uma indústria, né? Que sempre foi fabricante, tinha acabado de abrir as primeiras lojas de franquias e estavam perdidos, porque eles não tinham o DNA do varejo e começaram a procurar Que é profissionais. uma outra dinâmica, né? Outra dinâmica, né? E precisava de profissionais do varejo. Então, eu fui convidada para trabalhar na Tip Top. Quando entrei, tinha 20 lojas. Era tudo muito desorganizado, porque eles tinham muito boa vontade, né? O CEO, toda a estrutura da empresa, boa vontade de dar certo, mas eles não tinham expertise e know-how para conseguir fazer o negócio evoluir. E para mim foi um desafio, porque eu tive que estruturar realmente do início ali o projeto de franquias, né? Então, eu montei um time, porque, óbvio, a gente não faz nada sozinho, eu não tenho conhecimento de todas as áreas, né? Então, por eu ter passado pela M-Officer, ter passado pelo Grupo Paquetá e conhecer muita gente no varejo, eu comecei a montar um time, daí as coisas começaram realmente a fluir. Um exemplo, a gente não tinha área de treinamentos na empresa, a gente não tinha uma área de atendimento específica para o franqueado, e daí a gente foi construindo, né, todos juntos até a gente conseguir montar uma estrutura para atender os franqueados, desde um franqueado novo que chegasse na empresa, poder fazer uma integração e chegar na loja preparado para conseguir operar realmente a loja dele com excelência e com o desafio de replicar o modelo ideal da franqueadora, né, para que transmitisse os valores da marca no ponto de venda, montar uma equipe de supervisão, que eu acredito muito que esse acompanhamento da supervisão no ponto de venda faz total diferença para o sucesso de qualquer operação, até porque os franqueados que eles entram numa empresa, eles normalmente não têm experiência, não têm know-how nisso, né? Como eu comentei anteriormente, eles vêm, às vezes é uma gerente de banco que resolveu ingressar em franquia, investir. Então ela precisa realmente desse acompanhamento e a supervisora acaba sendo, né, replicando o modelo de negócio na ponta. E foi um desafio. Hoje a Tip Top está com 126 lojas, né? A gente cresceu muito, hoje a gente tem todas as áreas muito bem estruturadas, a gente é muito próximo dos franqueados e acho que isso mostra aí o sucesso da marca, de uma empresa que tem mais de 70 anos de mercado aí no varejo infantil e que eu falo que está no coração das vovós, dos papais, né? Uma marca muito tradicional na cabeça do consumidor. Cara, que legal, né? Dani, você falando, eu comecei a pensar aqui, né? Você já tá na Tip Top já há quanto tempo? Eu vou. São São 15, fiz 15 anos agora em 15 janeiro. anos, né? É. Bom, para a gente já entrar um pouco nesses desafios, né? Qual que é o principal ponto, né, de talvez gerenciar, né? Lá naquele momento inicial, 20 lojas, para hoje aí chegando a praticamente 140 lojas. Poxa, que desafio você entende assim que é, além, obviamente, de engajar as pessoas, mas qual que é o grande ponto que você sente nessa diferença? Pô, lá atrás eu tinha esse desafio, hoje aqui, né, com essa quantidade de lojas, quais são esses novos desafios que você tem nessa jornada? Eu falo que o grande desafio é replicar um modelo de negócio, né? Então, você engajar as pessoas para que elas trabalhem no formato ideal, né? Que a franqueadora acredita que seja o correto, é o maior desafio, né? É o que eu falei. Hoje a gente tem lojas próprias também, poucas, mas nós temos. Então, a gente acredita muito que a gente tem que fazer o modelo de negócio dar certo.
dentro das mesmas variáveis que os franqueados têm para a gente poder replicar. Então, hoje eu vou falar que o grande desafio do varejo, e não só da TipTop ou do negócio, são pessoas, né? Hoje a gente tem um apagão de mão de obra, né? Que é uma coisa um pouco assustadora, e que as pessoas hoje, elas não querem mais trabalhar no shopping center, porque elas vão trabalhar de sábado, domingo, feriado. Então, hoje é um desafio que a gente tem, e que acho que no início eu não tinha tanto esse, não vou chamar problema, né, mas esse desafio no início era mais fácil da gente contratar e manter, né, e reter as pessoas. Então, e hoje é muito mais difícil. Então hoje, tanto internamente na TipTop, quando eu falo, eu tenho uma equipe de supervisão hoje de 10 supervisoras, né, e eu tenho uma equipe bem antiga, eu tenho supervisoras que estão comigo há 15 anos. Bacana. Eu tenho uma gerente comercial que trabalha comigo, que ela até tem mais tempo de empresa que eu. Quando entrei, ela já tinha 1 ano de TipTop, ela tá desde a primeira loja. Então a gente tem uma retenção bem bacana. E isso mostra, assim, é desde tratar bem as pessoas, de desenvolver as pessoas, de realmente fazer com que elas se sintam parte do negócio e da solução, e conseguir replicar isso para os franqueados. Então, por exemplo, hoje a gente está no momento de desenvolver os franqueados e preparar os franqueados para que eles consigam reter, né, a equipe deles, os colaboradores deles. E daí vai desde política de benefícios diferentes do que o varejo oferece, né, desde dar uma assistência médica para Sim. um vendedor, coisa que o varejo hoje não oferece, de ter premiações, eu falo, de dar um final de semana de folga, que é super importante, né. E então acho que hoje a gente tem esse desafio de fazer com que o franqueado entenda que ele não pode mais ter a cabeça que ele tinha há 5 anos atrás, porque o pós-pandemia trouxe isso muito forte para o varejo de hoje. A gente teve uma convenção há 15 dias atrás, e a gente levou vários profissionais do varejo para compartilhar, né, informações e trocar ideias com os franqueados, muito nessa questão de retenção de equipe, de contratação, de rotina de trabalho, porque a gente sente que é a maior dificuldade hoje, tanto nossa interna quanto do franqueado na ponta. E se a gente não tiver um colaborador engajado, que tem o DNA da marca, a gente não vai atender o consumidor da maneira que realmente ele precisa e que ele quer, e que a marca acha que realmente é importante, de uma forma acolhedora, principalmente quando a gente fala de trabalhar com um produto infantil, né? Que a gente está tendo Exato. uma mãe, uma avó, sempre num momento muito especial da vida delas. E é um assunto aqui, né, nas nossas conversas aqui com profissionais, enfim, gestores do varejo, que é uma realidade, né? E que a gente muitas vezes a gente não consegue controlar, a gente tem que entender muito bem, né? Nos nossos episódios a gente vem falando muito sobre isso, sobre essa cultura, como eu engajar, como eu de fato tornar essencial a atuação das pessoas naquilo que realmente ela é diferenciada, né? No relacionamento humano, né? E aí vem a pauta tecnologia, poder usar a tecnologia não como substituição, mas como os trabalhos muitas vezes mais operacionais, mais repetitivos, você poder ter eficiência com tecnologia, e aí obviamente ter essa oportunidade das pessoas e se conectarem com outras pessoas, ter essa proposta de você aí trazer um diferencial num profissional, poder contratar esse profissional de forma diferente, com benefícios diferentes, né? E aqui nos nossos bate-papos isso é constante, né? Esse grande Constante. desafio. Trabalhar de sábado, de domingo no shopping, num feriado, enfim, são os desafios que realmente cada vez mais, né, os gestores eles colocam isso como discussão, né, e como a gente pode de fato é, alinhar isso e ter um bom desempenho, um bom resultado mesmo com essas variáveis. E aí, quando a gente fala, né, da TipTop, que está num mercado muito interessante, né, que vende produtos ali para o bebê, para a criança. E aí a gente estava até falando aqui um pouquinho, né, antes de começar, desse desafio, né? Você trabalhou lá na M-Office, né, no Grupo Paquetá, lidando diretamente ali com o consumidor final, oferecendo, né? Quem passava o cartão muitas vezes é aquele que ia comprar e Sim. que ia usar o produto. E hoje você tem esse intermediário, né? Você vende para a criança, mas a mãe, a avó, o pai tá ali nessa frente, decidindo. Como que é isso? Como que foi entender, né, essa virada, né, para
alinhar a abordagem, para colocar isso na cabeça, por exemplo, dos próprios franqueados? Uma curiosidade, assim, como que vocês lá lidam com isso? Quais são os pontos ali de atenção que vocês têm? Que parece ser um baita desafio, né? Não, é um desafio enorme, né, porque exatamente quando você trabalha com moda feminino, seu público-alvo é uma mulher de 25 a 50 anos, você vai lá, você tem a comunicação muito estruturada para isso. E hoje na Tip Top, a gente faz produto para o bebê, para a criança, né, a gente vende roupa hoje de 0 a 10 anos, porém quem vai comprar esse produto na loja não é a criança, é a mãe, é o pai, é a avó, é o avô, é o tio, é o tio, é um presente para um aniversário. Então, assim, a equipe de marketing, principalmente, tem um desafio enorme de comunicação, porque a gente tem que encantar a mãe para ela poder comprar para o filho, né? Porque hoje, quando uma criança tem 4, 5, talvez 6 anos, ela já é decisora da compra, mas o público-alvo principal da TikTok é de 0 a 2 anos, que é a nossa maior fatia de mercado. Então, a gente tem que comunicar a mãe, encantar a mãe. Tem um lado positivo que eu falo que mãe, avó, eu falo que a gente é tudo bobo, né? Tipo, já qualquer coisa que você faz numa comunicação, você fazer uma campanha com um bebezinho já encanta, né? Já conecta Eu falo que fácil, nem a né? gente tem uma coleção que chama Coleção de Peludinhos Divertidos, que pra quem lembra daquela propaganda da Parmalat de muitos anos Sim. atrás, que é a criança aqueles bichinhos, a gente tem uma coleção enorme dessa no inverno. E esse produto vende assim, vende em Manaus, no Acre, daí você fala: "Gente, é um calor de 40 graus, quem compra um peludinho que você vai imaginar que só vai vender no sul do país?". Mas essa coisa do encantamento, né, de tirar uma foto, da mãe querer ver a criança ali fantasiada de um personagem, então a gente tem esse desafio de comunicação, então a gente tenta pegar pelo coração realmente ali esse consumidor e comunicar, inclusive nas ações comerciais que a gente faz, assim, quando eu entrei na empresa, a gente discutia: "Ah, vamos fazer uma ação onde o cliente vai comprar X e vai ganhar um presente, um brinde", e a gente sempre pensava em desenvolver um produto para criança. Até que a gente entendeu que não, eu tenho que desenvolver um brinde, alguma coisa que atrai a mãe, porque ela vai comprar mais, porque ela também vai ganhar um presente. Então você tem que ajustar desde a comunicação e até campanhas comerciais, campanhas, né, de incentivo que você vai fazer na loja, você tem que mudar a estratégia para conseguir atingir esse consumidor. E é interessante, você falando aqui me veio um caso, né? Eu tenho 2 filhos e uma menina, no caso, também. E, e teve um episódio que foi assim, quando chegou, a minha esposa chegou com um vestidinho, ela devia ter um ano e meio, 2 anos mais ou menos. Hoje ela tá com 12. E eu lembro até hoje, chegou lá com o vestidinho, eu olhei aquele vestidinho, falei, na minha cabeça veio, quanto será que custou isso, né? O homem já racional ali já vai, quanto será que custou isso? E eu fiquei com aquilo. E aí foi, ela colocou, né? Saiu do espaço que a gente estava lá e colocou, vestiu a minha filha e voltou. E aí eu falei, vou perguntar quanto custou. Na hora que eu vi a minha menina, ela vindo, andando, com aquele vestido, com aquele negócio, eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Então, assim, a gente pegou, Esqueceu do preço. esqueci. Então, você falando aí agora exatamente, né, como que muda, né? Quando a gente fala, né, talvez, né, para venda direta para um adulto, a gente está falando de moda, né, de bem-estar e tal, mas como esse componente, né, usar esse componente da emoção, do afeto, é o grande diferencial aí, né, nesse segmento. É que eu falo, pro adulto a compra é um pouco mais racional, né? Quando a gente tá falando de um avô, uma avó, uma mãe, um pai que vai comprar um presente pro seu filho, o racional realmente fica um pouco de lado, né? E óbvio que a gente entende dentro da nossa estrutura de coleção, da nossa árvore de produtos também assim, a gente tem produtos que a gente chama que são produtos do dia a dia, que normalmente a mãe vai entrar na loja para comprar, que a criança vai usar no final de semana, no parque, uma legging com uma camiseta. Não adianta você ter um valor agregado muito alto, porque a mãe, independente da classe social, de onde ela mora, ela vai comprar desde no Magazine ou da marca que ela gosta, né. Agora quando você vai comprar uma roupa para a festa de 1 ano da sua filha, daí não é nada contra o Magazine, porque não tem nada a ver, eu consumo no Sim. Magazine, mas você não vai querer comprar uma roupa no Magazine, você vai querer investir no produto que você acha mais bonito, da marca que você gosta, porque você quer que a sua É um filha momento esteja especial, tal. incrível no dia do aniversário de 1 ano dela, né. Então, dentro da coleção, a gente até tem esses momentos diferentes de consumo, né, da criança e da mãe ali, pra gente conseguir até definir faixa de preço, né, target de preço, bem estruturado,
para que a gente consiga atender da melhor maneira o consumidor. E esse desafio que a gente imagina que a mãe, né, ela é mãe de criança por um tempo, né? Depois ela é mãe de bebê, mãe ou pai de uma criança, depois mãe e pai de adolescente. Então, como que funciona isso para vocês, né? Saber que esse cliente, esse consumidor do produto, ele tem um tempo ali, depois você tem que renovar isso, né? Torcer para aumentar a taxa de natalidade no Brasil. E como que é essa O que dinâmica de não está você, o que acontecendo, não né, que a está gente está no caminho acontecendo? inverso. Na realidade a gente tem esse movimento de mercado, até em relação à natalidade, que a gente acompanha, né, porque pra gente, quanto mais bebês nascerem pra gente melhor, mas a gente vê uma mudança também de comportamento do consumidor. Vou falar, quando eu era criança, eu não me lembro da minha mãe comprar muitas roupas pra mim, fora que assim, eu pegava a roupa que sobrou da minha irmã e, tinha uma Exato. escadinha dentro de casa, dos Já primos, tinha a né. economia circular ali, Já né? tinha economia circular desde que a gente era muito pequeno. Porém, hoje, as pessoas têm menos filhos, mas elas investem mais e acho que tem uma mentalidade assim: "Ah, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não Não tive", né. tive. Então, assim, você procura ter uma escola melhor, então você vai querer vestir a criança melhor. O consumo nesse ponto aumentou muito. Então, apesar da gente ter menos filhos, a gente gasta mais com o filho do que se gastava talvez há 20, 25, 30 anos atrás, né. E a gente tem um desafio, como você falou, que é uma mãe que desde a gravidez, desde o momento que ela descobriu que ela tá grávida, ela passa a ser nossa consumidora, né, porque eu falo que até para ela dar a notícia para o marido, normalmente ela vai lá, ela compra um sapatinho. Verdade. Hoje a gente tem até a personalização na loja, onde a gente vende os bodyzinhos lisos, onde você pode escrever a frase que você quiser com os bordadinhos, né. E o maior índice é tipo: "Ah, você vai ser pai", a gente até mede isso, então essa primeira compra, então a gente começa a impactar essa mãe desde o momento que ela descobriu que ela tá grávida. E ela, como eu falei, a gente vende roupa até 10 anos, a gente até tem uma linha praia que vai até o tamanho 16, mas o nosso forte ali é até 10 anos. Então a gente tem garantido, se a gente fizer um bom trabalho, a gente tiver uma ótima experiência de compra, um excelente atendimento, que esse consumidor vai ficar com a gente pelo menos por 10 anos. E daí acho que entra a magia, o encantamento da marca, de ser querido pelo consumidor, da gente conseguir proporcionar uma boa experiência para que a gente continue na vida dessa família, só que por outros meios, que é porque daí a criança foi para uma escola, você vai dar presente para os amiguinhos, você vai ter um sobrinho, e a gente quer realmente estar como a primeira opção na cabeça do consumidor sempre. E tem o desafio, óbvio, hoje da gente pegar as novas mães. A gente é uma marca com mais de 70 anos, e acho que se você perguntar para sua mãe, para qualquer pessoa próxima da família, ah, você vestiu tip Tem top. tip top. Eu até comentei com você, para minha mãe, quando eu falei: "Ah, tô saindo da Paquetá e vou trabalhar na Tip Top". Eu nem precisei explicar para ela o que era Tip Top. "Nossa, você vestiu Tip Top", então isso é um carinho que o consumidor tem muito grande com a marca. Porém, a gente tem os novos consumidores, que hoje consomem de maneira diferente, até mais consciente talvez do que a minha geração, né. Tenho quase 50 anos, então a gente é de uma geração muito consumista, né, tipo, acho que a nova geração ela é menos consumista, um pouco mais consciente. Então a gente tem um desafio de entender aonde essa nova mãe vai consumir, de que marcas que ela vai comprar, aonde que eu vou impactar, né, esse novo consumidor. Então a gente como marca está sempre pensando nisso, para pegar essas novas mamães que hoje também têm filhos mais tarde, né, antes a gente tinha filhos mais novas, hoje a mulher ela prioriza muitas vezes a carreira profissional e daí depois vai pensar em ter filho. Que bom que a medicina evoluiu muito e ajuda a gente Permite, né? e permite a gente ser mãe mais tarde. Mas então a gente está o tempo todo tentando acompanhar essa jornada do consumidor e agora com esse desafio de pegar essa mãe um pouco mais jovem para poder continuar e chegar e passar dos 100 anos aí como marca, e uma marca relevante na cabeça do consumidor. E voltando um pouco lá do desafio das franquias, porque olha aqui, a gente tem basicamente uma aula aqui para entender, né, o comportamento desse consumidor, né, as variáveis que a gente tem. E tô pensando aqui agora, né, replicar isso, né? Você usou aqui, né, um desafio muito grande é replicar isso para, né, o franqueado, que geralmente vem de outro segmento, né? E aí, além de você preparar ele, né, para ser um gestor, para lidar com gente, para lidar
com a estrutura da loja, para entender da dinâmica do frente de loja, das operações ali de venda, de estoque. Você tem que imputar ali, a marca tem esse desafio de imputar na cabeça, né, desse franqueado, né, essa essência, esse entendimento. Como que vocês fazem isso hoje? Como que vocês replicam, né, essa dinâmica que existe hoje, né, no varejo infantil, né, esse entendimento, tudo que você falou aqui, porque eu imagino que seja um baita desafio, não só, Sim. obviamente, ter um desafio da comunicação com o mercado, mas você replicar isso para que isso aconteça lá também, impacte lá no ponto de No ponto venda, de venda. né? Na realidade, assim, uma coisa, quando eu comecei a trabalhar com franquias, uma coisa que eu percebi é que as empresas tratavam o franqueado como, é um franqueado. É um parceiro, mas ao mesmo tempo ele tá lá para criticar, para colocar o dedo na ferida. E quando eu entrei na TipTop, que daí eu senti uma diferença muito grande até em relação a Paquetá, na TipTop eu tive muita autonomia, até por ser uma indústria, de implementar DNA de varejo nisso. E a primeira coisa que eu entendi, que eu acho que foi fundamental para o sucesso da marca, a gente tem um turnover de franqueado muito, muito baixo, é tratar o franqueado como parceiro, mas entender que ele é meu primeiro consumidor. Além do consumidor final, ele é meu primeiro cliente. E quando eu entendi isso, a gente começou como empresa, e acho que isso é um DNA muito da TipTop, dessa proximidade de dar espaço para o franqueado opinar, falar, participar das decisões, porque a partir do momento que ele se sente parte do negócio, eu falo que entre eles até, porque a gente fala que o WhatsApp é o grupo dos franqueados, eu falo que é Já o tem uma terror, comunicação paralela é ali uma acontecendo. comunicação paralela. E quando eu entendi isso, foi muito bacana, porque eu falo que a gente conseguiu engajar os franqueados, e sempre tem os franqueados que eles são muito influenciadores Mais constante, mais ativos. ativos, mais presentes. A gente começou a ter uma equipe de franqueados muito uniformes. E quando você entende que ele é seu cliente, você tem que tratar ele muito bem, com respeito, entender a dor dele, porque as dores são diferentes. Eles estão em pontos de venda diferentes, em regiões diferentes. Eu falo, o produto que vende no Nordeste é completamente diferente do produto que vende no Sul. Quando eu entrei na empresa, a maior reclamação dos franqueados no Nordeste falou assim: o que vocês querem que eu venda? Macacão de peludinho o inverno inteiro? Aqui faz 35 graus no calor. E a gente desenvolveu uma coleção que chama Inverno Tropical, que é uma coleção de verão que é exclusiva para o Nordeste, não só para o Nordeste, mas para toda a região. Eu falo, até do Centro-Oeste para cima, né? Praticamente compra essa coleção. Então, eu acho que quando você se aproxima da voz para esse franqueado, para ele participar das decisões, você faz com que ele discute muito mais. E quando a gente entendeu isso, a gente conseguiu fazer com que era muito mais fácil replicar o modelo de negócio, porque ele confia muito mais na franqueadora, na supervisora que vai no ponto de venda deles. Então, assim, eu falo todos os dias com vários franqueados, seja por WhatsApp, seja por ligação. Eu até comentei, a gente tem um café da manhã que a gente chama de Tip Coffee, que a gente acontece há anos e que a gente faz um mês sim, um mês não com os nossos franqueados. Hoje ele é online, que acho que antes era presencial, depois da pandemia teve essa melhora. Pô, online, dá para o Brasil inteiro participar e que os franqueados podem opinar, sugerir, a gente troca ideias. E até para um franqueado, é legal ele ouvir o outro franqueado falando, porque talvez tenha até mais credibilidade. Ó, funcionou na loja dele e ele tem as mesmas dores que eu, então essa comunicação, essa proximidade facilitou muito que a gente conseguisse implantar o nosso modelo de negócio de uma forma melhor. E óbvio, tudo tem que ter controle, tem que ter acompanhamento. É o que eu falo para os franqueados. Não adianta ele abrir um negócio e achar que ele vai andar sozinho só porque ele comprou uma franquia, o que não é uma verdade. Eu brinco que um franqueado, ele compra um emprego. Tem franqueado que, quando eu falo isso, a primeira vez, quando a gente faz a entrevista primeira entrevista, quando a área de expansão seleciona o franqueado, e depois ele passa por uma entrevista com a área comercial antes dele ingressar na empresa, eu falo, você sabe que você está comprando um emprego, né? Porque você vai ter um pouco mais de Já dá um choque de flexibilidade de realidade ali horário, já. mas é isso, porque dá muito trabalho ter uma loja. Né? Então, assim, e o mais importante é que ele faça o acompanhamento, a rotina do franqueado, que a gente tenha ela muito bem estruturada para que dê certo. E às vezes a gente fala assim, tem muitas franqueadoras que falam, eu só quero franqueado experiente, multifranqueado, que tenho várias outras marcas. Na realidade, o segredo do sucesso de uma franquia
é você pegar um franqueado que ele entende que ele vai ter que seguir regras, que ele vai ter que seguir padrões. Tá? Então, acho que isso é um erro que muitas marcas cometem. A gente já cometeu esse erro, né? De falar, às vezes pega um franqueado super experiente e fala, não, esse cara vai operar muito bem. Não, porque ele acha que ele sabe tanto que ele não quer seguir regra, ele quer fazer do jeito dele. Você manda lá um manual de VM que ele tem que expor a coleção de Páscoa de uma determinada maneira, ele expõe completamente diferente, porque ele acha que ele entende mais do shopping dele, da região dele, mas ele não entende do business da TipTop, né? Porque a gente experimenta, a gente investe em pesquisas para poder oferecer a melhor experiência para o consumidor final. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas então acho que o mais importante quando a gente fala de franquias é ter um grupo de franqueados que eles entendem que tem que seguir regras. A gente teve agora a convenção e tinha um franqueado novo que estava ingressando na rede, e a gente tem um franqueado, que é o nosso franqueado de São Luís, que hoje tem 9 lojas, é o nosso maior franqueado. E daí a franqueada nova viu que ele era, mas foi perguntar para ele, falou, me conta, qual que é o segredo de você ter tantas lojas? Ele também tem uma outra marca, dele falou, tenho uma dica para te dar. Faça tudo que a franqueadora pedir para você fazer. Eles entendem mais do que a gente. E é isso, e no final o segredo de você ter uma franquia que vai ter uma boa performance é realmente escutar a franqueadora, porque a gente já testou. Então a probabilidade de você ter sucesso realmente é muito maior. Que é esse basicamente o desejo, né? Você comprar um modelo de negócio que você possa, em tese, encurtar um caminho ali de teste, de validações, porque a franqueadora ela fornece isso. E, Dani, você acabou falando 2 pontos aqui que para mim foi muito interessante, até serve aqui de reforço, né? Quando a gente fala, a gente sempre gosta assim, cara, dar dicas, né, pra galera. E você falou 2 pontos que me chamou a atenção. O primeiro é olhar para o franqueado, né, como um primeiro cliente, como o primeiro consumidor. Esse olhar realmente de, cara, de eu ter que atendê-lo, ter que ouvi-lo, ter que me conectar com ele, né, entender quais são os desafios, para onde a gente tem que ir. Então, esse olhar para o franqueado como o primeiro cliente, para mim, me chamou muita atenção, né? E agora também de você identificar, né, um franqueado por essa característica de capacidade de seguir regras, metodologias, processos. Que parece óbvio, né, para uma franquia, Sim. mas é um baita desafio, tanto na qualificação, né, de você identificar, prospectar esse cara e enxergar isso nele, né, como eu enxergo isso nele no processo seletivo ali de escolha. Mas acho que esses 2 pontos me chamaram muito a atenção, né, quando você fala realmente do olhar para a franquia. Porque às vezes a gente traz outros componentes, né, e você trouxe 2 pontos diferentes, né, que eu gostaria de destacar aqui. E além disso, quando a gente olha para o universo hoje de franquias, a gente tem essa dinâmica do mercado que está mudando constantemente, né? Isso tem tanto para o multimarcas, para franquia, para o varejo de uma forma geral. Como você olha hoje, Dani, para tendência, para futuro, né? Também conversa aqui de bastidores, a gente estava falando um pouco disso, dos desafios, né, de você inovar, de você colocar, né, o que a gente vê hoje de cases publicados, né, na prática, né, a prática do varejo ela tem uma dinâmica, uma força muito grande. Como vocês olham para tendência? Como que vocês olham para o futuro, para a inovação? Né? De que forma vocês hoje visualizam isso e como está isso na cabeça de vocês lá na TipTop? Acho que o varejo mudou muito nos últimos anos, né? Acho que de novo a gente volta à pandemia, que acho que o varejo ele já vinha numa mudança e depois da pandemia a gente teve uma mudança radical. É, hoje quem gosta de shopping e frequenta shopping center consegue observar como o fluxo despencou, né? Hoje, sei, eu fui vendedora de shopping muitos anos, eu comecei como vendedora, eu lembro que de sábado eu saía esgotada, porque você ficava o dia inteiro atendendo. Hoje, se eu passar um sábado na nossa principal loja da rede, vai ter momentos que não vai ter nenhum cliente dentro da loja, e acho que isso não é a TipTop, é o mercado inteiro. Então, eu acho que nós e todo o varejo, a gente passa por um momento gigante de transformação.
que é realmente, né, unir o varejo físico ao varejo digital, né, e que esse braço digital ele vem aumentando muito. E a gente tem um desafio de fazer o franqueado entender isso, porque o franqueado ele costuma reclamar muito de fluxo e eu falo que a gente tem um trabalho imenso para fazer dentro da loja para atender o cliente da maneira como ele quiser ser atendido. Porque o grande desafio é isso, é como que o consumidor quer comprar nesse momento? Você tem que estar preparado para atender ele. Seja na loja física, porque vai ter aquele consumidor que gosta da experiência de visitar o varejo físico, principalmente a gente que trabalha com infantil, o toque da roupa é uma coisa muito importante, né? Então, a mãe, o pai, ele quer lá, ele quer tocar, saber que o produto é confortável, mas também tem aquele cliente que ele quer comodidade, ele não quer, principalmente em São Paulo. Eu falei, eu moro muito perto daqui, às vezes eu levo 1 hora para chegar aqui no prédio, né? Se for o caso, porque o trânsito é um absurdo. Então, às vezes eu quero ter a comodidade de comprar dentro da minha casa. Então, hoje a gente vem preparando os nossos franqueados e nossas equipes para atender de outras maneiras. Então, hoje o WhatsApp é uma ferramenta incrível de vendas, né? Então, a gente vem preparando e treinando as nossas equipes para tentar, da melhor maneira, atender o cliente ali no WhatsApp. Hoje a gente incentiva a fazer live shop, que antes. E daí eu falo que antes da pandemia as nossas lojas não tinham nem Instagram. Tipo assim, a gente tinha o Instagram da franqueadora e a gente não permitia que o franqueado tivesse o Instagram próprio. No meio da pandemia, a gente virou a chave, Abre o liberamos. Abre Instagram. Instagram. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque o franqueado ele sabe se comunicar com o cliente dele muito melhor do que a franqueadora, principalmente essa coisa do regional. Então, você dá para vender pelo Instagram, hoje você pode fazer live shop, hoje a franqueadora a gente já tinha um projeto e que depois da pandemia se acelerou. Hoje todos os nossos franqueados eles podem e devem estar conectados ao nosso e-commerce. Então hoje das nossas 126 lojas, hoje a gente tem por volta de 80 lojas que estão plugadas no nosso e-commerce e então eles podem atender o Brasil inteiro. Então você melhora o seu giro de estoque, porque você atende o Brasil inteiro. É uma venda que o franqueado não faz nenhum investimento, a franqueadora que faz. E daí a gente incentiva até as equipes, e daí até uma dica para quem, né, é franqueado e tem essa modalidade. Hoje a gente fala, entrou uma venda para a loja loja que vai despachar, entre em contato com o cliente, tipo, fala, olha, estou despachando seu produto, se você precisar de alguma coisa, meu nome é Daniela, é só entrar em contato comigo. O que a gente vende adicional nesse contato da vendedora na loja física com o digital é um absurdo, porque daí a mãe lembra, e você aproveita o frete que o cliente já pagou e já vende mais produto para ele. Então, é uma dica super bacana que foi até uma Super iniciativa interessante, super de um interessante. Olha franqueado só. que deu essa dica e a gente implantou na rede inteira isso. Então, hoje a gente tem N possibilidades de venda. E tem muita franqueadora, e que daí, na minha opinião, é um erro, que pensa, não, o site é só da franqueadora, o e-commerce é só da franqueadora. Meu franqueado Quase que é um concorrente, né? você vira um concorrente do seu franqueado. Só que o sucesso dele é seu sucesso e vice-versa, né? Tipo assim, a Tip Top a gente é uma indústria, a gente é uma fábrica. Eu falo que a gente ganha dinheiro, vamos pensar assim como empresa, vendendo o produto para o franqueado e ele vai vender para o consumidor final. Então, assim, quanto mais o franqueado vender, é mais saudável para todo mundo. Então, assim, é uma dica do assim, ó, não tem um e-commerce só da sua marca. Deixa o seu franqueado participar dessa fatia do seu mercado. Até porque, para o rumo que o varejo está indo e dessa divisão, tem que todo mundo ter um pedaço da fatia do bolo. Então, é importante que o franqueado tenha uma parte do faturamento dele que venha do digital da franqueadora, ali, do site da franqueadora, que ele incentive e treine a equipe dele fazer essa venda por WhatsApp, né? Então, hoje a gente tem o uso da tecnologia super importante, que é você ter um programa de CRM, né, e que você disponibilize para o seu franqueado para que ele consiga, né, entrar em contato com o cliente da melhor maneira possível, que a franqueadora forneça todo tipo de informação para esse franqueado trabalhar esse cliente da melhor maneira. Então, é importante que a tecnologia esteja trabalhando para ajudar a gente a vender mais, né? Porque tem muita gente que olha a tecnologia como um luxo. A tecnologia não é um luxo, a tecnologia está lá. Eu falo que a tecnologia boa é aquela que ajuda a gente a vender mais, que ela está lá para facilitar Exato. a vida do vendedor. Eu não posso, meu vendedor, ele não tem que perder tempo fazendo uma coisa operacional que hoje a tecnologia ajuda, né? Tipo, hoje o checkout evoluiu horrores. Eu falei, antes você entrava numa loja,
Ou até no Magazine, você ficava horas ali na fila, né. Hoje vai lá, sei lá, tem um check-out inteligente que você vai lá, você se autoatende, o auto-checkout. Então, a tecnologia veio para ajudar. Então eu até falo, invista em tecnologias que vai economizar o tempo do seu vendedor para ele ter mais tempo para ficar com o seu consumidor, atender ele melhor, passar menos tempo no estoque, né, menos tempo fazendo o e-commerce ali para despachar para o correio pegar. Então, assim, tudo que você puder implantar de tecnologia no seu ponto de venda e que vai deixar o seu vendedor livre para o que realmente interessa, que é ter tempo para vender mais e atender o seu consumidor na melhor maneira Ter esse possível. relacionamento, né? Que isso a tecnologia não Exatamente. vai substituir, Não né? vai substituir. Ah, e é um ponto interessante. Essas últimas semanas a gente estava em constante contato com clientes que estão exatamente com esse processo, né? E me lembro aqui de um case que é o seguinte: uma rede, né? Uma rede bacana, são várias lojas, e com a dificuldade, né, de aceitar, né, que os vendedores, né, pudessem eles terem lá o acesso ao celular para se comunicar, fazer aquele relacionamento, né, mais personalizado com o seu cliente. E porque é uma crença, é uma cultura, enfim, né? E a gente sabe que para implementar, quando a gente fala de novas tecnologias, tem que ser discutido essa questão da cultura, né? O mindset que você tem sobre isso. E a gente foi fazendo um trabalho, né, lá na Data System, e a gente falou assim, vamos experimentar, né, em uma loja, né? A gente pega uma loja, experimenta, e basicamente, você disse uma coisa que é extremamente é, relevante, que no varejo hoje você tem as ondas, né? Você tem aquele momento que você tem, né, pela sazonalidade, né, muito fluxo, né? Isso cai, isso é cíclico. E geralmente essas tecnologias elas têm um papel muito importante nesse vale que se Nesse forma, vale. porque você pode, né, performar, ser eficiente e tal, ter mais produtividade em algumas frentes. E a solução basicamente era você colocar, né, a agenda para o vendedor, né, para ele ir lá falar com o cliente do pós-venda, falar com o cliente que faz X dias que não compra novamente, falar com o aniversariante, enfim. E a gente fez esse experimento em uma loja. E aí qual foi o resultado? 10% de vendas, 10%, né? Então, e aí não tem conversa, aí não tem cultura que você fala, cara, 10%, né? Bora lá, né? Bora lá. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né? E a gente percebe, cara, que a tecnologia ela é coadjuvante. Ela é só o Ela meio. é o meio. Ela é o meio, né? O que a gente espera no final do dia é mexer lá na linha de faturamento, de rentabilidade, de lucratividade. Então, esse movimento, né, essa discussão, né, trazer isso para a mesa, entender como usar. A gente aqui que fornece tecnologia, a gente passa muito por essa situação, né? Às vezes de pegar e ao longo do caminho encontrar profissionais que estão frustrados com a tecnologia. Eu tentei fazer isso e não deu certo. E a gente sempre fala, cara, às vezes o alinhamento, a expectativa que foi criada, se a dor que você tinha realmente é essa tecnologia que ia resolver, e principalmente se você acredita, né, nesse movimento. E esse processo de inovação, de relacionamento com o cliente, usar a tecnologia, o digital, ele passa muito por esse processo de cultura, né? Uns chamam de transformação digital, cultura digital, mas é um baita desafio. A gente fornece tecnologia, mas a gente sempre dá um passo para trás para trazer essa discussão junto ao cliente. Olha, vamos pensar no resultado, vamos pensar em mudanças de É comportamento isso aí. e vamos pensar se você realmente precisa disso, né? Porque às vezes você tem um posicionamento diferente, uma proposta diferente de entrega de valor. Então, a gente teve esse caso, né, bem específico, e aí quando você implementa e traz os resultados e não tem, né, caminho feliz, tem pedras, tem obstáculos no caminho, mas que no final do dia você olha lá e fala assim, poxa, compensou, porque trouxe resultado principalmente em venda. E varejo é isso, né? É venda. É É, venda. é você ter um ponto de encontro bacana, ou físico ou digital, que potencializa as suas vendas. E as demais operações, elas vão acompanhar, né? Eficiência no estoque, eficiência, né, na gestão, e elas acompanham. Mas venda é o coração do negócio. E, e Dani, para esse desafio, né, que a gente fala hoje, né, de expansão, né?
Como que tá isso lá na Tip Top? Como que vocês estão olhando, né, para um futuro, né? Você disse que tem uma parte das lojas próprias que é bem interessante, porque você vira até um laboratório, né? Você consegue experimentar algumas questões e entende na prática, né, as dores Sim. dos franqueados. E como que vocês olham para a expansão hoje lá na Tip Top? Qual que é a expectativa? A gente sempre cresceu de uma forma muito consciente, né? Hoje, eu vou falar pra ser bem sério, hoje a gente poderia ter 200 lojas e ter fechado 100, né? Aquela coisa de ter muita dica assim, tem uma pessoa interessada numa cidade pequena, abre a loja, vê o que dá, se não der, fecha. A gente nunca teve muito essa, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o franqueado, com o investidor, que tá pegando o sonho da vida dele, porque não é só o financeiro, né? Você frustra a pessoa que não deu certo ali, eventualmente, com uma loja de diversas maneiras. Então, a gente sempre teve um crescimento muito estruturado, né? A gente continua com essa mentalidade. Esse ano, dentro do nosso budget, a gente colocou que a gente pretende abrir 12 lojas, né? A gente foi bem conservador para esse ano. A gente acha que vai ser um ano bem desafiador economicamente, né? Acho que a gente está num momento turbulento, né? Esses dias eu falei que eu vou escutando rádio, eu tenho o hábito de escutar rádio de manhã ainda, eu falo que cada dia é um flash, né? Aumenta a taxa daqui, aumenta. Fala, meu, o que vai ser desse mercado? Então, a gente costuma ser bem conservador. É, Porém, a gente acha que o varejo vai continuar crescendo. Eu acho que a gente teve agora uma calmaria, porque os shoppings também estavam expandindo muito. Toda hora abria um shopping novo nas cidades. Acho que os shoppings também deram uma recuada, né? E toda vez que tem um shopping novo, parece que a gente tem obrigação de entrar. A Tip Top sempre olhou isso com muita calma. Porém, a gente tem alguns mercados que a gente pretende investir. Minas é um mercado que a gente ainda é muito pequeno, então é uma praça que a gente pretende crescer aí esse ano, né? Que a gente está prospectando franqueado nessa região. Tem outras regiões que a gente é muito forte. Brasília, a gente tem muitas lojas e vai muito bem. Própria São Paulo, capital, né? Mas a gente tem alguns mercados estratégicos. Agora a gente está abrindo uma segunda loja em Natal, agora no mês que vem. A gente acabou de entrar em Rio Branco, no Acre, que era uma região que nós não tínhamos presença, né, física ainda. Então, a gente pretende crescer, mas muito consciente, com calma, porque a gente acredita muito que não adianta abrir loja para fechar. A gente tem um pouco de dificuldade de cooperação de loja de rua, né? Eu falo que a gente. Óbvio que a gente tem uma loja no Oscar Freire que vai super bem, inclusive é uma loja própria. Mas eu falo que o Oscar Freire é um mundo à parte, É né? outra realidade, né? Como acontece em outras regiões, a gente abriu em uma cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, e que eu nem conhecia, para ser bem sincera, a gente abriu uma loja faz pouco tempo lá, a gente abriu uma loja de rua que está performando muito bem, e daí a gente pegou um franqueado local que conhecia muito bem o mercado. Então, loja de rua, a gente é bem criterioso, né? Então, quando tem um franqueado que conhece muito bem a praça, a gente encara, senão a gente toma um pouco de cuidado. Mas então a gente tem um plano de expansão, mas a gente está indo com calma esse ano, assim. Então, assim, a gente pretende continuar abrindo lojas, mas com calma, assim. A gente está numa velocidade um pouco reduzida aí, até para entender como vai ficar o mercado. Eu acho que o grande desafio, acho que toda a rede tem lojas que performam bem e outras não. Então, acho que esse ano a gente está muito focado em pegar lojas que estão com mais dificuldades de performar. E quando eu falo de performar, é de dar resultado mesmo, né? Porque também as pessoas têm um olhar, às vezes, de olhar e falar assim: aquela franqueada tem uma loja no Shopping Morumbi, ela ganha rios de dinheiro. Só que ninguém vê o tamanho da conta que ela tem, qual o aluguel que ela paga, que ela às vezes tem que ter uma equipe maior, porque é um shopping com mais fluxo, então ela tem um custo maior de pessoal. Então, às vezes, um franqueado que tem uma loja no Morumbi, ele tem uma rentabilidade menor do que um franqueado que tem uma loja no Shopping Tucuruvi, né? Então, assim, então a gente é muito consciente em relação a isso, de tentar abrir lojas em mercados e shoppings que realmente a gente entende que a conta vai fechar para o franqueado e que ele vai ganhar dinheiro, porque senão ele vai virar um problema para a franqueadora em pouco tempo. Porque eu falei, ele vai investir, ele precisa ter um retorno, e se a loja não vender, o que ele vai acontecer? Ele vai fechar ou vai repassar? Eu falo que todo mundo perde com isso, e para a imagem da marca é muito ruim também fechar uma loja, né? Pra gente, além de ser terrível para um franqueado que fez um investimento e perdeu ali. Eu falo que, óbvio, todo investimento é um risco, seja quando se aplica na bolsa, quando se abre um negócio, mas a gente é muito consciente em relação a isso. Então, a gente está indo com calma esse ano.
Interessante. E você comentou um ponto aí que é o desafio, né? Os custos ali de ocupação. E a gente fala, né, do outro lado para trazer, além do produto, da oferta do produto, trazer experiência. E para ajustar, né? Muitas vezes experiência você precisa, né, principalmente no varejo físico, né? Tem aquela provocação de você criar ambientes, né, que possam trazer uma experiência diferente. E aí do outro lado você tem um custo o custo de ocupação sempre pesado, né, desafiador. Como equalizar, né? Trazer experiência, ter produto, né, certo, exposto no momento certo, no local certo, e fazer essa conta fechar também com esse desafio, já que vocês têm até um posicionamento forte em shopping e a Sim. gente sabe das realidades de custo de operação de shopping. Como fecha essa conta? Eu falo que o maior desafio, além de todos que nós já comentamos aí, né, dessa última hora, é essa coisa do custo de ocupação em shopping. E daí, eu sempre vou para a NRF, né, e fala muito de experiência do consumidor e o varejo brasileiro também, né, para a gente criar recorrência. Porém, a Tip Top, para quem conhece a nossa loja física, a gente tem lojas que normalmente ficam em torno de 40 metros quadrados no shopping, exatamente porque a gente não teria condições de ter uma loja de 100 metros quadrados e pagar o aluguel de uma loja de 100 metros quadrados dentro de um shopping em qualquer lugar do Brasil, porque hoje não é uma particularidade de São Paulo. E a gente fica como numa loja de 40 metros quadrados, eu consigo ter toda a parte de mobiliário, exposição de produto que eu preciso ter para mostrar a coleção para vender, né, para gerar faturamento. Eu não tenho espaço físico para, né, para ter uma experiência incrível para o consumidor, além, óbvio, de ter um bom atendimento, né, dessa coisa que depende muito mais, né, da vendedora, né, atender bem o cliente do que qualquer outra coisa. Então, hoje, como que a gente está se adaptando? Como a gente não tem um espaço para fazer um evento na loja, a gente costuma fazer, a gente tem um evento que a gente faz uma vez por mês, que sempre acontece normalmente no último sábado do mês, que a gente chama de Tarde Gostosinha, e que a gente incentiva todos os franqueados fazerem alguma experiência para o consumidor, seja uma pintura de rosto para criança, seja levar um recriador na loja. E daí alguns shoppings permite que a gente use um espaço ali um pouquinho na frente da loja, outros não, então a gente vai se adaptando, mas a gente sempre faz essa coisa de ter uma experiência para o consumidor nessa tarde gostosinha. Então não é uma coisa que acontece todos os dias, então a gente tem ali o último sábado do mês como um dia fixo, até para criar uma recorrência, o consumidor já associar. Então isso é uma coisa que a gente incentiva, que nem esse sábado que a gente está na véspera das Páscoas, a gente vai ter caça aos ovos em todas as lojas da Tip Top. Então a nossa área de marketing também fez uma parceria com uma empresa de chocolate, que inclusive a gente forneceu para os nossos franqueados, até para ajudar eles ali no custo do evento. Então a gente vai fazer agora o caça aos ovos. Então a gente sempre tenta criar essa experiência para o consumidor, que a gente acha super importante. E, e o franqueado local também tentar ver, pô, vai ter um evento no shopping, vou ver se eu consigo um espaço dentro do shopping para fazer um evento. E a gente, como marca, cria essa experiência não sempre dentro do ponto de venda, mas, por exemplo, hoje a gente está investindo em corridas de rua kids, então, por exemplo, tem a maior corrida de rua aqui de São Paulo que acontece, que sai de dentro do Parque do Povo. A gente tem um espaço da Tip Top agora, porque agora tem a corridinha kids, acontece 2 vezes por Tem um ano. ponto que eu não conhecia. É, Corrida Kids. corrida Olha que kids. E é legal. muito bacana, porque você pega a criancinha de 3 anos de idade, é super curtinha, 100 metros, e crianças até 12 anos que participam. Então a gente monta também um espaço de recreação, né, no Parque do Povo, para que a criança vá lá e tenha uma experiência com a marca, com recreadores. E daí a gente também faz um espaço de convivência para uma mãe que vai com o bebê, quer trocar uma fralda. Então a gente também monta um espaço ali para a mãe. E a gente também está investindo muito nos fraldários dos shoppings, que também está o nosso público-alvo, né, de tentar dar uma experiência diferenciada, né, oferecendo produtos Tip Top dentro do fraldário ali, fazer parceria com empresas de fraldas para a gente conseguir atender essa mãe e fazer parte realmente da vida da mamãe ali, principalmente quando ela está com o bebê pequeno. Então a gente tenta levar essa experiência para o consumidor também, não só dentro do ponto de venda do shopping center, mas para fora, né, transcender isso, que a gente acha muito bacana para o cliente ter esse carinho, essa associação, essa experiência com a marca de alguma forma. E é interessante porque está alinhado com aquilo que a gente estava falando, né? Entender o momento certo para aplicar a estratégia correta. Nem tudo é para todo mundo, nem tudo é a todo momento. Então,
usar ali um projeto, né, para provocar uma experiência num final do mês ali, deslocando, né, até do grande fluxo, mas trazendo também um fluxo que talvez não viria naturalmente para a loja, tendo esse movimento, né, de impactar não só ali, né, a área comercial, mas também a sociedade de uma forma, né, quando você expõe isso, né, e provoca isso, né, num parque, você acaba impactando socialmente ali, isso é bem interessante. E eu acho assim, até complementando, acho que a gente como marca, a gente tem que ter, acho que a gente tem o dever de conscientizar e, por exemplo, a gente tem mês agosto dourado, que é o mês ali, né, tem uma conscientização em relação ao câncer de mama. Então a gente faz podcast relacionado a isso, a gente faz vídeos com profissionais, que a gente traz para as nossas redes sociais para trazer informação realmente para a consumidora de conscientização da mãe, para ela procurar, né, um médico, não deixar de fazer o exame. Então, acho que a empresa tem esse fator, até porque a gente lida, não que a gente atenda só a mulher, né, não é só o nosso público-alvo, mas que a gente tem esse dever como marca, né, de ajudar a sociedade a ter esse entendimento. Então, a gente tenta estar em todos os pontos ali realmente de contato com o consumidor, inclusive nesse de conscientização. Muito bacana. A gente está chegando agora na reta final do nosso bate-papo aqui. Muito, muito bacana conhecer um pouco mais tanto da história da Dani, história da Tip Top, do segmento. Foi muito legal. E eu costumo sempre fazer uma pergunta aqui, né? Para quem lida com o varejo diariamente, para quem pegou um varejo, né, de anos atrás, pós-pandemia, quando a gente olha para o varejo atual, e a pergunta que eu sempre faço, não tem resposta certa e errada, mas se você tivesse um poder, né, tá lá um pozinho mágico que você pudesse determinar como vai ser o varejo daqui 5, 10 anos, né? Se a Dani tivesse esse poder, né, como seria o varejo ideal para a Dani? Eu acho que é um varejo integrado, né, que acho que é um caminho que ele está tomando e eu acho que é o ideal, porque a gente tem que atender o consumidor da maneira que ele quer, aonde ele quiser. Então acho que as pessoas têm que se conscientizar disso. E eu gostaria realmente que todas as nossas vendedoras, que eu falo que elas são as embaixadoras de todas as marcas, né, porque elas que transmitem os valores das marcas, é quem atende o nosso consumidor, seja no digital ou no varejo físico, que todas elas atendessem o consumidor muito bem, né, porque eu falo que essa experiência que a gente tem quando a gente entra numa loja, quando a gente é bem atendido, eh, e isso fica no coração e na memória ali do consumidor. Então eu falo que se eu tivesse um pozinho, assim, eu queria colocar em todas as nossas equipes de venda para que elas realmente se conscientizassem que elas são um meio, né, de transmitir a cultura da marca e proporcionar o melhor atendimento possível para o nosso consumidor, né, porque eu acho que é um momento que até o consumidor, quando ele vai para o shopping, eu falo que é um momento até parece que de deixar os problemas de lado, né, e viver ali, um pouco, entrar na Disneylândia, né, na Exato. Disney um momento. Então, e que a vendedora entendesse que ela é o principal meio disso, porque não é a gente lá atrás de uma mesa de escritório, né, da franqueadora, a gente não está atendendo o consumidor na ponta. E daí eu acho que para os franqueados, para os empresários, eles têm que entender que a vendedora é o bem mais precioso que a gente tem que valorizar e desenvolver para que elas consigam fazer o melhor trabalho possível e atender o nosso consumidor da melhor maneira. Muito bom, muito bom. Uma das definições que eu gosto muito do varejo é quando eu falo que o varejo é ponto de encontro, É isso aí. né? E encontrar pessoas, e mais do que isso, encontrar histórias, né? Então, é legal a gente olhar, né? Esse olhar que você trouxe pra gente aqui, de poder, cara, voltar para aquela essência, né, do varejo. A gente tá no meio de um turbilhão de coisas, turbilhão de desafios, né? Canais de vendas de tudo quanto é lado. E quando a gente fala, poxa, eu queria um varejo que realmente se conectasse com as pessoas, que tivesse um excelente relacionamento, que entendesse, né, do que está acontecendo ali, é realmente voltar para aquele básico, com aquela proposta inicial. Não significa que isso seja fácil, né? É muito difícil. Mas traz um valor, né, muito grande, né? Tudo aquilo que foi pensado, né, investido, né, dentro dos escritórios, né, dos projetos, das fábricas, e que o sentido maior é quando chega lá no ponto de venda, seja ele físico ou digital, e que essa magia acontece, né?
que esse encontro aconteça de uma forma fluida, que gere realmente, né, uma emoção naquilo, não só uma transação, né? E acho que isso tem um valor muito grande. E Dani, quero demais agradecer a sua participação, foi muito bom, aprendi muito aqui, Eu que né? Com agradeço. certeza a galera que está nos acompanhando também teve a oportunidade de conhecer. Então aqui, em nome da Data System, em nome, né, do Conexão Data System, quero agradecer demais a sua participação, esse tempo que é valioso e com certeza trouxe bastante reflexão aqui pro nosso dia a dia, né? Muito obrigado, realmente. Eu que agradeço, Alex, foi um prazer. Adoro compartilhar, trocar ideias, porque é sempre enriquecedor. Espero aí que eu tenha contribuído aí para quem está ouvindo nosso podcast. Muito bom, galera. Mais uma vez, muito obrigado para você que está nos acompanhando, né? A gente geralmente impacta as pessoas de dia, de tarde, à noite, de madrugada, não importa o horário. Você é sempre bem-vindo aqui. Valeu demais pela companhia. Ó, não esquece, tem que se inscrever no canal, segue lá, Data System Oficial, Tip Top também, Isso né? aí. Acompanha todo o nosso trabalho aí. Prazer demais ter você aqui com a gente. Até a próxima.